feliz por ver o rostinho de vocês, né? Também estou feliz por estar começando minha segunda-feira de trabalho aqui no Santa Cruz, né? Perto das pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu respeito. E hoje eu estou um pouquinho mais emocionada, né? Porque a gente está recebendo a Helena Silvestre, que também é uma pessoa... Eu ia falar do meu território, mas esse território ele é mais amplo, né? Porque é o nosso território, né? É uma mulher que é da periferia, que é gente da gente, né? Então a minha escolha também não foi assim aleatória, né? Queria que fosse alguém que nos deixasse à vontade, né? Então gostaria que vocês, né, ficassem confortáveis com a presença dela. Vocês vão ver que a Helena é uma pessoa que nos deixa confortável. Ai, a professora está mesmo confortável, né? Por aqui, ó. Vem cá, É isso, eu acho que a Helena... Pode passar. Eu tenho aprendido muito com escritoras como Helena, né? Com leituras de mulheres negras, indígenas, que trazem pra gente uma outra forma de pensar o mundo, de sentir o mundo. Eu acho que durante muito tempo, né, eu vivi numa situação assim que eu via a minha existência de um modo muito fragilizado, vulnerável, né, e vai ser a partir de leituras como da Helena que eu vou ressignificando para mim a minha existência, né, e a existência, né, também dos meus estudantes e de todos aqueles que se enunciam a partir de um não lugar social. Né. Então, o que eu tenho aprendido com escritoras como Helena é enxergar a potência, né, uma potência transformadora e revolucionária que eu, hoje, né, enquanto professora, eu acredito que ela está em cada um de nós. Né? Cada um de nós que nascemos, né, nas periferias, distante da cultura e da classe dominante. Queria trazer para vocês também, assim, nessa fala inicial, o Paulo Freire, que é um escritor que eu sempre estou trazendo para vocês nas aulas. Eu gosto muito quando ele diz que a revolução ela vai vir daqueles que são oprimidos. Porque quem melhor do que nós para conhecer o peso das injustiças, né, de um mundo tão desigual e tão opressor. E acho que a Helena é essa pessoa que tem esse potencial transformador já amadurecido dentro dela e que pode nos ajudar a despertar e amadurecer também esse potencial existente em cada um de nós. Então, acho que ela é uma pessoa muito transformadora. É isso, aí vamos nos permitir aqui também, né, a sermos de alguma forma transformados. Então, seja muito bem-vinda, Helena, a EJA do Colégio Santa Cruz. Gratidão pela sua presença. Muito agradecida, Diane, que é com quem eu venho falando esses dias, que a gente vem combinando como é que nós ia fazer, aí tentava um dia, tentava outro. Eu lascada de serviço, sem meio de caroço na cara, aquele grande desafio. Eu falei, mulher, o dia que vai ter esse mesmo. Aí a gente falou, então bora do jeito que dá. Porque para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui. Então eu agradeço o convite seu, agradeço a escola de estar recebendo também esse momento. Eu sempre falo isso, né? Eu estudei, eu me formei no supletivo, já bem mais velha que a minha idade. É a idade, né, que as pessoas costumam se formar, então é muito bom para mim poder encontrar as pessoas que são como meus companheiros de escola e que seguem aqui, né? Também, quem sabe, daqui a pouco estão escrevendo meio mundo de presepados aí, quem sabe. Não chega lá, devagarzinho vai chegar. Não é, né? É isso, aí a gente vai abrir então, né, para os estudantes fazerem aí as perguntas que a gente vem trabalhando, elaborando, para aprofundar nossos estudos sobre o tema que é o mundo do trabalho, que é o assunto que a gente vem estudando. Então, vou deixar agora vocês no comando da roda, tá? A roda agora é de vocês. Eu, você é ousada. Primeira pergunta. Boa noite. Boa noite. Helena, você estava lembrando um pouco, aos 12 anos, você teve aquela coragem de, como é que fala, assumir alguma coisa assim, militante, né? Aos 12 anos, numa família que seus pais não têm pouco de estudo, o que deu em você ter essa coragem? Aos 12 anos, menina ainda, né? Não sei se era coragem ou falta de noção, né? Do perigo. Não, na verdade, eu acho que tem a ver com a vida mesmo na comunidade que a gente vivia.
Eu sou nascida e criada numa comunidade de Mauá. Não sei se alguém conhece, mas fica ali no ABC, uma cidade do ABC Paulista. Então é uma periferia mais longe ainda que a periferia de São Paulo, porque ela já está fora da cidade. E Mauá, minha família vive lá até hoje, a gente morava numa favela, chamada Favela do Macuco. E os meus pais, eles não tinham o mesmo estudo, mas tinham muito conhecimento e muita sabedoria, que às vezes estudo não dá. Tem gente que tem muito estudo, mas não tem sabedoria. Então tinham coisas que eu fui vivendo em casa, assim, que eu fui aprendendo de algum jeito aquela forma de pensar, de fazer. Então, por exemplo, eu lembro que a gente ganhava muita roupa, a gente era pobre mesmo de lascar mesmo, de ralar o bucho para comer carne moída. E aí, a gente então, somos 6 filhos. Eu sou a mais velha de 6. É uma escada. Então, só esse tanto de gente já é uma pequena comunidade, né? Porque tudo você tem que dividir. Comida você tem que dividir, roupa. E a gente tinha muito pouco. Então a gente estava o tempo inteiro ouvindo sobre que a gente tinha que dividir. O tempo inteiro ouvindo sobre que ninguém podia ir lá e se servir na panela sem pensar se tinha alguém mais para comer. A gente foi aprendendo também, sei lá, a gente ganhava roupa, né? Então usava roupa ganhada. E aí tinha gente que tirava o sarro. Então você começa a aprender como é ruim estar nessa situação, né? Por outro lado, quando a roupa não servia mais, por exemplo, camisa, alguma coisa que minha mãe ia dar do meu pai, assim, ou mesmo roupa da gente que ela ia passar para primo, para vizinho, tava ela lá pregando os botões que faltavam. E o que ela dizia? Eu falava, mas por que você está pregando botão se a senhora vai dar a roupa? Ela dizia assim, porque a gente não está dando esmola. Então são coisas que foram me dando a noção de que ó, o ser humano é o que nós tem de valioso, né? A injustiça que existe, ela deixa todos nós muito mais fracos. O fato de que não dá para cuidar de um só, sem cuidar de muitos. Hoje em dia tem essa conversa muito grande do autocuidado, né? Que eu acho bom, principalmente para os pobres, que nunca tem tempo de cuidar de si, porque está sempre cuidando dos outros. Mas o autocuidado, ele é comunitário, né? Porque é muito difícil a gente cuidar de um só, porque a gente não existe um só. Então, por exemplo, eu lembro, minha mãe, a gente era muito piolento mesmo. São 5 filhas e um menino. E todo mundo com cabelão e todo mundo piolento. E a minha mãe, quando pegava piolho na cabeça da gente, daquele jeito, né? SBP, Deucide, todo tipo de arma química que usava, não estavam muito nem aí, não. Para acabar com os piolhos, ela não podia fazer só na gente, ela acabava fazendo na filha das vizinhas também. Que as vizinhas estavam trabalhando, não ficavam em casa durante o dia, não tinham tempo para fazer isso, mas não adiantava ela tirar o piolho da gente se não tirasse das vizinhas, porque a gente vivia grudado. Então, de algum jeito, você ia aprendendo, sem ninguém falar, que cuidar de cada um é cuidar de todo mundo. E no meio dessa pobreza que a gente vivia, também eu fui vendo que tinha alguma coisa muito errada, né? Não era possível que eu trabalhasse tanto e não tivesse nada. A gente passar... Como é que meu pai trabalhava todo dia e a gente tinha mês que passava a semana comendo arroz? Você fala, mas como que isso é possível, né? Meio criança, enfim. E aí o meu pai, ele era um sujeito muito também... Ele era brabo, né? Brabo até hoje. Mas ele era um sujeito que tinha muito essa coisa da injustiça, de brigar. Ele fazia também muita greve. Meu pai é funileiro mecânico. Ele estudou até a 4ª série. Mas é um sujeito que tem muita sabedoria. Foi quem construiu nossa casa. Foi quem desenhou a casa antes de construir, né? A casa onde eles moram até hoje. E era também uma figura que falava para mim o tempo inteiro sobre essa história de que a gente era pobre porque tinha gente que era muito rica. Que se tem muito rico, tem muito pobre, não tem jeito, porque uma coisa faz a outra existir.
Agora, essa conversa não era uma coisa muito sistemática, assim, não era um momento que ninguém parava para dizer tal ou qual coisa, né? Era a gente percebendo no meio da vida comum aquelas coisas todas, aquelas lições, aquelas ideias. E eu cheguei na 6ª série, eu estava com 12 anos, aí eu era bocudinha que só, então tive uma professora, as professoras, né, o papel dos professores, que viu que eu era bem espivitada, falou, mas você gosta de ler, não sei o quê, aí eu disse, mas é o quê? Aí ela ia me dando umas coisas e ao mesmo tempo eu sempre perguntando para ela sobre isso, sobre pobreza, sobre como é que calculava o salário de uma pessoa, eu ficava querendo saber essas coisas para entender um pouco. E ela finalmente, ela era muito jovem e participava de um grupo de jovens lá na cidade. E ela falou, olha, a gente tem um grupo de jovens, se a gente lê, a gente faz as coisas, a gente faz panfletagem, não sei o que, você quer vir na reunião? Eu falei, então só agora que eu quero. E aí, como ela era minha professora, era mais fácil, porque ela ia lá em casa e pedia para o meu pai deixar eu ir, e aí ele deixava. Então, eu descobri a militância nesse caminho misturado entre aprender coisas muito importantes sobre justiça, sobre comunidade, que meus pais ensinavam com o próprio jeito que eles viviam, e também porque tive a sorte de encontrar uma pessoa que tinha paciência, né, de escutar uma pirralha de 12 anos, queixo duro, mas que estava ali, sem muito o que fazer, sem muita alternativa, né, sem muitas... Tinha lugares, espaços de cultura onde eu morava, não tinha essas coisas. Era o pau quebrando, o chicote estralando, tinha uns risca-faca assim, mais ou menos, mas não tinha muita coisa que a gente que era menina e pequena pudesse fazer. Tinha a rua, né, que era muito bom, sempre foi, tinha umas ruas de terra. Mas acabou que poder me aproximar desse grupo de jovens foi que nem passar por um portal, sabe, para outro planeta. Era a gente que lia livro, que ouvia disco, que falava de um monte de coisa que eu não sabia, que me ensinava, que ia nas passeatas. Eu lembro que eu comecei a sonhar nessa época, eu falei assim, ai, meu sonho é ir numa passeata em Brasília. Mas era uma coisa totalmente de criança, né? Porque imagina, eu não tinha nem ideia do que era isso, na verdade. Eu só ouvia falar, via alguma coisa na televisão. Mas, quer dizer, então eu era criança ainda, que tinha esse tipo de, sei lá, né? De sonho, assim, meio de criança, que tudo fica meio fantasiado. Mas dentro de uma realidade que tinha muita coisa sendo dita para mim todo o tempo, né? Mesmo sem ninguém falar, com as próprias coisas que estavam acontecendo. E aí eu enrolei que só falei igual o homem da cobra, mas foi assim que eu acabei militando. Parabéns, mas aí você pulou uma parte da sua infância, de brincar, de pular corda, de amarelinha, você não teve esse tempo. Tive, mas que nem na periferia, né? Que a gente tá ali, a gente começa a ajudar cedo em casa. Se é menina, então não tem escapatória, né? Vai cozinhar, vai lavar, vai, não tem boi. Botava o banco na pia e a louça era minha, do almoço. Então, a gente tinha a escola, tinha isso, e de ajudar em casa, e tinha a rua, né? Aí a rua era bom demais, eu só queria viver na rua, então tínhamos amigos da rua, as brincadeiras da rua, jogava taco, jogava o que dava, um monte de brincadeira de criança que ainda tinha, né? Tinha menos carro nessa época também, isso era os anos 90, tinha já carro, mas tinha menos, então eu brincava, mas a militância chegou e as brincadeiras não foram embora, fiquei me vivendo meio no mundo que misturava isso, sabe? Eu gostava de correr e gostava de ir na reunião. E eu continuei assim um bom tempo. Muito obrigada, te admiro, viu? Obrigada a você. Parabéns, pela coragem, tão cedo, né? Ter uma responsabilidade assim, hoje tá onde você tá. Com Obrigada. um sonho desse, mulher, tu já viu, era doidinha, não sabia nem onde eu tava me enfiando. Obrigada, Helena. Boa noite, Helena. Me chamo Eva. E eu assisti todo o seu vídeo. Curiosa demais, eu fui lá, sabe, fui assistindo. Teve tanta parte interessante que eu falei assim, eu tenho que escolher uma para fazer a pergunta.
E a minha pergunta é o seguinte, Helena. Eu vi você falando muito sobre política no finalzinho, pedindo para os jovens ir tirar título, votar, lutar pelos seus direitos. Você se interessa para entrar na política, Helena? Assim, é um sonho seu? Então, vou dizer um negócio pra vocês. A primeira coisa é, eu fui votar, né, esse ano, no primeiro turno, no segundo turno, mas eu sempre achei que votar é só um pedaço muito pequeno do que a gente precisa fazer, sabe? Porque você vota e larga de mão e deixa lá, o sistema engole. Pode ser o candidato que for, que não vai resolver o problema da gente. Então, eu sempre achei muito isso, sabe? Que a gente precisa ir lá e votar, mas a gente também precisa se organizar. Os de baixo se juntando é quando o de cima treme, porque a gente começa, né, a mexer com a estrutura das coisas, a questionar o que é injusto, o que está errado, apontar o dedo, exigir, cobrar. E a militância, para mim, sempre foi esse lugar, sabe? Que eu achava que era o que eu podia fazer de melhor, digamos assim, para mudar essa realidade injusta que eu via, que eu não concordava. Então, as ocupações de terra eram um lugar que eu sempre achei que eram importantes demais, porque eu acho que se a pessoa tem casa, ela já tem uma condição melhor até para poder fazer política. Porque como é que você vai pensar em política com fome? Como é que você vai fazer política sem saber onde que você vai deitar a cabeça dos seus filhos para dormir? Então, eu ficava pensando, né, sempre que isso também é política, sabe? Ficava pensando isso, que às vezes eu falo, mas e a política, né, da eleição, do partido? Será que eu queria essa política? Mas no fundo eu acho que isso que a gente faz como povo é política, só que eles não querem dizer que é política para a gente não perceber o quanto de poder que a gente tem. Porque a gente já faz muitas coisas que às vezes o próprio governo não faz. Não sei se vocês, como é que foi a vida, né, gente, no meio dessa pandemia, que o bagulho não foi fácil para ninguém. Mas lá na Zona Sul, eu estava morando no Campo Limpo ali, não sei se alguém é dessa região, mas... Eu sou de lá, Campo Limpo. Eu estava morando ali no Catanduva, perto do Campo do Martinica, um pedaço do Campo Limpo ali até Tonova. E passei, acho que 1 ano e meio, junto com um grupo de mulheres que a gente tem lá, mulheres periféricas, sabe? A gente passou 1 ano e meio entregando comida, sabe? Na casa de famílias que estavam beirando a fome mesmo, assim. E a gente chegou nessas casas muito antes de chegar o auxílio do governo, sabe? Se a gente não tivesse ido, essas pessoas tinham passado muita fome. E é muito difícil que uma pessoa passando fome, que pegue uma doença, consiga se recuperar bem. E a gente está vivendo justamente um momento de doença. Então é uma forma de matar também as pessoas, deixar as pessoas passarem fome. E então eu pensava comigo assim, eu ficava pensando assim, gente, as mulheres da favela estão sendo a Secretaria de Assistência Social sem saber. Estão sendo mais eficientes do que o Ministério, né, do Desenvolvimento Social. Estão fazendo o que o Estado não está fazendo e nem a gente consegue olhar para isso e perceber e falar, caramba, mas nós estamos fazendo o nosso próprio governo com a nossa mão, com pouco que a gente tem, sem nem o dinheiro do Estado, que a gente nem toca nesse dinheiro, né? Mas também pensando assim, e eles também, os poderosos e os governos, eles também não gostam de aceitar que o que a gente faz é tão governo quanto o que eles fazem, né? Ou que uma mulher mais velha numa comunidade é tão importante naquela comunidade quanto um prefeito numa cidade, muitas vezes, né? Tem muita gente que fala que as mulheres fofoqueiras na favela, né? Tem esse papo de que... E eu sempre sou uma pessoa muito defensora da fofoca, porque mas é porque você imagina, né?
a fofoca, o que se chamam de fofoca, na verdade, é um jeito que a gente está conversando entre nós sobre coisas que às vezes ninguém tem coragem de falar no grupão, né? Só que muitas dessas coisas, às vezes, é como a gente descobre quem está passando fome, porque ninguém que está passando fome tem... As pessoas têm vergonha de dizer que estão passando fome. Não falam assim no meio de todo mundo. Então, se não tivesse aquele cochicho, aquela conversa de pé do ouvido, às vezes a gente nem ficava sabendo para poder ajudar. É quando a gente sabe que às vezes tem mulher apanhando dentro de casa. Porque também ninguém que está apanhando vai sair assim. Tem medo, né? E além do medo também tem vergonha, infelizmente. Então, eu estou dizendo assim, essas mulheres nas comunidades, elas têm informações que são muito preciosas para pensar coisas necessárias de fazer para melhorar a vida das pessoas que estão ali. Elas sabem quem está com mais dificuldade, para quem o carro está apertando mais e aonde que é importante ir na urgência ajudar. E o governo não. Então eu fico pensando que, na verdade, a gente faz talvez mais política do que eles. Verdade. Então, nesse sentido, eu considero assim que já estou na política. É uma ótima forma de dar. Se eu fosse mais nova, eu entrava nessa. A minha idade, Não tem idade, não. Não tem idade. Mas dá para fazer de tudo. Não precisa só ocupar a terra. A gente agora, por exemplo, no nosso grupo de mulheres, tem muitas coisas que a gente tem feito, né? Que também é isso, com companheiros que estão ali. Oxi, a gente faz até, óbvio, você tem ideia. Você já pensou que a gente faz formação, às vezes, política e de leitura também, com companheiras, e aí a gente tem uma oficina que é a oficina dos panos de prato. Então a gente estuda bastante, a gente vai lendo livros, a gente vai depois discutindo também situações próprias dos direitos das mulheres. E depois a gente pinta pano de prato com essas frases defendendo os direitos das mulheres. Já é uma militância que é mais fácil de fazer, né? Olha, Cada um vai fazendo do jeito que dá, e a gente vai inventando. Tem essa atividade não, a senhora não escapa. Será que ela já não faz, né? Já não tem. Pensa, Lara. Pode bem ser, viu? Sem nem saber, já tá fazendo. Vou pensar. Tá aqui na escola. É verdade. Vim para a escola na idade, para quem trabalha, para quem tem filho, para quem mora longe, já é um sacrifício. Eu acho que o aprender nunca é demais, sabe? Eu tô tão encantada, eu faço 50 anos voltando para a escola, eu tô tão encantada da escola, nós estávamos até discutindo na sala agora há pouco. Eu falei assim, eu tava falando com ela, falei assim, gente, eu gosto tanto, que eu acho que eu vou sentir falta quando eu estiver de férias. Mesmo cansada do jeito que eu tô, vou sentir falta de estar aqui. É muito bom. Me divirto muito. Mas eu vou querer conhecer, sim. Se eu vou, esse projeto. Obrigada, Helena. Foi muito bom esclarecer isso para mim, porque eu tinha essa curiosidade. Se você tinha vontade de se candidatar a algum cargo político, senadora, deputada, sei lá, qualquer coisa. Assim, porque eu acho que faria muito mais do que você está fazendo ainda. Pode ser que isso chegaria mais longe. Mas o inferno que a pessoa tem que enfrentar mas cheio de todo mundo vai estar do seu lado. Mas olha, estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, viu? Bom, eu posso fazer. Boa noite, eu sou a Jace. E a minha pergunta, na verdade, é sobre uma fala sua aqui na última aula que tivemos. Nós ficamos discutindo sobre isso, uma fala sua no vídeo que você fala sobre o direito à preguiça. A gente não conseguiu entender, eu queria que você explicasse um pouco pra gente. Esse é dos melhores direitos que tem. Falar comigo. Falando sobre trabalho, né? Esse direito à preguiça é um dos que mais está interessando. Porque o direito de se lascar, trabalhar, já nasceu, né? Bom, vou começar sobre... Deixa eu ver. O direito à preguiça é o nome de um livro mesmo. Tem um livrinho pequenininho que chama O Direito à Preguiça. Mas ele foi escrito
há muitos anos atrás, por um francês, depois de uma revolução que teve lá. E ele escrevia justamente falando que eles tinham feito uma revolução para libertar os trabalhadores, não para deixar os trabalhadores mais lascados e trabalhando mais. Ele era genro do Marx. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse aí. Que era um doidão também. E o Marx tinha uma filha que casou com esse sujeito chamado Paul Lafargue, e Paul Lafargue escreveu esse livro, Pelo Direito à Preguiça. Não sei se para irritar o sogro dele, né, que era do... ou se para quê, mas o fato é que o livro é muito interessante, eu achei muito interessante. Mas eu comecei pelo nome porque, na verdade, eu só descobri isso depois, né, que existia esse livro. Primeiro eu descobri que trabalhar não era assim tão bom. Eu comecei a trabalhar bem cedo também, com 14 anos, e até hoje, né, trabalho. E sempre trabalhando de quê? De qualquer coisa. Porque eu não tenho formação também. Então, primeiro eu não tinha um ensino médio, né? Aquela coisa que vocês também enfrentam. Você precisa do ensino fundamental, aí você não tem. Aí depois eu tinha o fundamental, mas eu não tinha o ensino médio. Eu parei de estudar no segundo ano para trabalhar, porque já não conciliava mais. E depois não tinha faculdade, não tinha nada, então vai trabalhando. Bate carimbo, atende telefone, limpa, cuida de criança, o que aparecer não está fazendo. E sempre o trabalho era uma coisa difícil, né? Porque você às vezes sair da sua casa, tá escuro ainda, e você voltar, tá escuro de novo. Nossa, isso acabava comigo. Muito triste, assim, eu ficava pensando, meu Deus, o dia passa e a gente não consegue ficar meia hora debaixo do sol, cara, porque tá lascado trabalhando sem parar da hora que levanta até a hora que vai dormir. Isso parece uma coisa assim, né? A gente está sempre lutando pelos direitos dos trabalhadores, e eu comecei a militância muito cedo, justamente lutando pelos direitos, né, da gente que é trabalhador, que é favelado, que é mulheres. Mas, ao mesmo tempo, depois, eu comecei a me perguntar por que a gente tinha que ser trabalhadores desse jeito, né? Por que a gente tinha que trabalhar tanto para ganhar tão pouco, ao mesmo tempo em que a gente sabia? Porque, por exemplo, tem grandes milionários que eles não fazem nada. Assim, se você perguntar ele, o dia dele, ele não cozinhou a comida que ele comeu, ele não limpou a casa que ele sujou, ele não lavou a roupa que ele usa, ele não fez nada, assim. Tudo da vida dele alguém fez. Muitas vezes ele não dirige o carro que leva ele para cima e para baixo. E aí eu ficava pensando, como que a gente tem que trabalhar tanto e no fundo essas pessoas não estão cozinhando o que come? Mas por quê, né? Porque eles vivem do nosso trabalho. Então, na verdade, a gente trabalha muito mais do que a gente precisa. Porque o que fica, o a mais é pro patrão. E esse a mais é o que vai engordando o rico, né? Os donos das grandes indústrias, os donos das grandes terras, né? Você imagina que tem gente que é isso, que tem dinheiro, que sei lá, se começar a gastar agora, não vai acabar. Até a pessoa morrer. Agora quem tá na Copa, né? Imagina o que é a fortuna de certos jogadores assim de futebol, né? Igual a gente tem falado. E olha que eu gosto de futebol, sou Corinthians, sempre fui, graças a Deus. Esse cara é legal, não é Corinthians não. Melou a conversa. Tá, agora lascou. Mas você vê, como é que a gente não fica, né, assim, pensando que uma pessoa ganha milhões, né? Ganha milhões. E aí, isso provavelmente não cozinha o que come, não lava o que veste, não limpa a casa onde passa, não sabe aonde vai parar o lixo, não tem ideia de quanto custa a água, de quanto custa a luz. E esse dinheiro vem da onde, né?
Se essas pessoas não estão fazendo nada, da onde vem esse dinheiro? De onde ele é tirado? Porque dinheiro não é só uma máquina. Não adianta só a gente ter uma máquina que vai imprimir um monte de dinheiro, que ele não vai valer. O valor do dinheiro é porque por trás dele existe riqueza, né? Antigamente o dinheiro era ligado com o ouro. Vocês sabiam disso? O dinheiro era assim, o dólar, né? Você só podia fazer uma nota... Ô, Preto, muito agradecida, viu? Obrigado, gente. Obrigado. Você só podia... nos Estados Unidos você só podia imprimir lá na Casa da Moeda uma nota de dólar se você tivesse um X de ouro correspondente àquele valor na reserva, né? Na reserva do Estado. Então, isso foi durante muito tempo assim. Você não podia imprimir dinheiro sem critério. Por quê? Porque o dinheiro era um papel, mas o valor daquele papel estava ligado ao fato de que existia para aquele valor uma correspondente riqueza guardada ali, que se em algum momento o cara dono do dinheiro quisesse trocar esse dinheiro por uma coisa concreta, ele tinha que conseguir ir no banco e trocar aquilo por ouro, né? Que era o negócio mais seguro que eles achavam naquele momento. Então, do mesmo jeito, e o que é esse ouro, né? Da onde vem esse ouro? Esse ouro vem do trabalho, né? De gente. Esse ouro vem de que eles arregaçaram nosso país, por exemplo, quando chegaram aqui para colonizar, né? E levaram ouro, levaram prata, levaram madeira, trouxeram doença para os índios, arregaçaram tudo. Então, eu comecei a pensar que nesse jeito que o trabalho a gente talvez pudesse ter direito de trabalhar menos, não só dos direitos dos trabalhadores, mas também da gente trabalhar menos e ganhar melhor ou do mesmo jeito. E aí muita gente fala para mim assim, mas Helena, isso é uma utopia tão grande, não existe isso, não sei o que, lá. Aí, outra coisa que eu aprendi, depois eu vou mandar para a Lidiane isso. Em 1970 foi feita uma pesquisa na França que dizia que cada trabalhador francês precisava trabalhar não mais do que 5 horas por semana para suprir toda a sociedade francesa, né, porque a pesquisa era de lá, de tudo que ela precisava. Então, tipo assim, a gente precisa de sabonete, de sapato, de roupa, de comida, de água, de luz, de não sei o que, lá. Tudo que precisa aquele tanto de cidadão, certo? Para produzir tudo isso aqui que todo mundo precisa. Quanto tempo de trabalho em horas a gente gastaria? Fizeram as contas. Dividido pelo número de trabalhadores que existe aqui, né? Gente em idade de trabalhar, né? E descobriram que se as pessoas trabalhassem 5 horas por semana era o suficiente. Então, por que a gente trabalha muito mais que isso? Porque não é para produzir o quanto a gente precisa. É para produzir lucro, para enriquecer gente que vai viver sem conseguir gastar todo o dinheiro que juntou, de tanto dinheiro que é. Então eu dizia, poxa, não é tão utopia assim, na verdade. Na verdade, parece até mais fácil do que a gente seguir trabalhando e morrendo de trabalhar todo mundo, que a gente trabalhar só o que é necessário, né? Mas ainda assim era uma coisa muito distante, né? Aí o povo falava pra mim assim, mas isso é lá na França que o pessoal é rico, o pessoal, né, roubou tudo da América do Sul, de outros países, porque eles são tudo colonizados também, né? Não vamos esquecer disso. Então, mas aí eu me aproximei muito dos povos indígenas, sabe? Eu tenho muita amizade com o pessoal. Tive muitas aldeias que aprendi muito. E nas aldeias mais distantes, onde eu fiquei mais tempo, sabe que eu vi que as pessoas trabalham muito menos. E elas têm muito mais saúde do que a gente. Não tem iFood, não tem Uber, não tem Facebook, não tem Instagram. A internet é lenta, o celular geralmente é um pouquinho mais antigo, não é o da última geração, mas está tudo funcionando. Não tem 4, 5 tipos de comida diferente por perto, mas tem comida boa por perto, no chão, tem água, tem as casas que se faz, um ajudando o outro, tá todo mundo sempre fazendo manutenção daquilo, ou seja, todo mundo tem tarefas de viver permanentes, né? Tá sempre cuidando da casa, tá sempre cuidando das casas de reza, dos lugares de reunião, sempre cuidando das plantas, sempre indo caçar.
cuidando das crianças, do povo mais velho, de fazer os remédios que tem também, das plantas que faz. Ou seja, tem muitas coisas, só que nenhuma delas é trampo que dá lucro para ninguém. Então se trabalha muito menos. E em contraposição, as pessoas têm mais saúde, sabe? Não vive doido, preocupado com o futuro, se vai ou não, né? Ter como pagar isso ou aquilo, porque o que precisa está ali. E isso é o direito à preguiça também, porque as pessoas podem sentar de noite e ficar olhando para o céu 2 horas se quiser. Não tem ninguém que vai dizer que não. Não tem patrão para controlar, sabe? Pode chegar e é isso, sentar na beira de rio e ficar ali, ó, olhando a água até cansar. E não é importante isso? A gente não vai carregar nada daqui quando a gente morrer, então esse povo junta todo o dinheiro e vai levar para onde? Então eu fiquei, quando eu também me aproximei dos povos indígenas, eu também falei, gente, isso aqui não é nem utopia, nem uma coisa tão difícil assim, e nem um negócio só da França, isso é uma coisa que já existiu aqui. Então não é nada novo, olha pra você ver, o direito à preguiça não é nada novo. É mais antigo do que patrão. Eu estou com direito à preguiça. Por quê? Porque o nosso povo vivia assim antes. Não tinha patrão, né? Não tinha. Comia o que dava, o que a terra dava, o que cuidava de plantar, o que caçava. Ia vivendo e não tinha esse tanto de ansiedades e agonias que a gente tem vivido, sabe? E tinha mais saúde, comia menos veneno, dormia no silêncio, acordava com os bichos, tomava banho de rio, não de cloro. Então aí o que eu estava dizendo ali com essa história toda do direito à preguiça, que eu também dei outra volta agora de novo, mas é para dizer que é sobre isso, sabe? Sobre o nosso direito de ser gente mesmo, de novo. De estar mais perto, a gente vê, né, os bichos tá ali, eu não sei que tem bicho, eu tenho 2 cachorros, sempre gosto dos bichos, já tive gato também, papagaio e tudo. Você vê, os bichos estão vivendo, não tem esse tanto de agonia que a gente tem. O que a gente é tão superior aos bichos, por exemplo? Né? Quem inventou isso, quem falou isso? Foi outro ser humano, né? Então não vale, porque ele falou que o ser humano é melhor, é mais isso, mais aquilo. No fundo, tem sabedorias que estão na natureza que a gente vai deixando de enxergar, porque a cidade ela tem tanta luz, tanto barulho, tanto aperreio, tanta conta para pagar, tanto boleto, tanta violência, tanto medo, que a gente está o tempo inteiro tenso. O tempo inteiro irritado, o tempo inteiro assim, sabe? Rangendo os dentes, pensando na próxima coisa que a gente tem que vencer. E aí a gente está menos tempo vivendo mesmo as coisas que estão ao redor de nós, né? Vendo o ciclo crescer, vendo os bichos, né, aprender a conviver com a gente, vendo as plantas se desenvolvendo. Então eu acho que a gente tem que brigar pelo direito a isso, sabe? A poder trabalhar menos, receber mais. Porque na verdade o que a gente recebe é uma parte muito pequena do tanto que a gente produz e que fica para os patrões da gente. Então, se a gente trabalhasse menos e recebesse um pouco mais, a gente estaria mais tranquilo, a gente poderia levar uma vida menos acelerada e mais gente poderia trabalhar. Porque se cada um trabalhasse menos, ia ter mais serviço, né, para outras pessoas que hoje não estão trabalhando. E essas pessoas que não estão trabalhando, se começassem a trabalhar, também estariam produzindo, né, mais riqueza. Então, veja, não acaba, é só abundância. Quanto mais a matemática na vida é tudo o contrário da matemática do papel. Quanto mais você divide, mais aumenta. É assim com comida, né, que a gente fala. Quando vai criando os filhos também, fala, bom, você cria 3, cria 4, você cria 4, cria 5. Assim minha mãe e meu pai chegaram em meia dúzia. E a verdade é que funcionou mesmo, porque está todo mundo vivo. E ainda estou aqui brigando pelo direito de trabalhar menos. Eu sei. Sua mãe, tudo são. Hoje que eu estou tudo.
Obrigada. Fiquem à vontade. Helena, boa noite. Meu nome é Edmundo. Vamos falar um pouco de previdência? Se esse monte de gente começar a trabalhar no sistema onde não vai pagar a previdência, não corre o risco da previdência quebrar? Porque, segundo eles, a população está envelhecendo e os trabalhadores, cada vez menos trabalhadores pagando a previdência. O que é que você pode falar para nós sobre isso? Rapaz, essa pergunta é uma pergunta difícil. Edmundo? Isso. Um prazer. Eu vou falar outro nome de uma mulher aqui. Quem quiser anotar é interessante. Ela tem muito vídeo no YouTube. Eu conheci ela na militância muitos anos atrás já. Ela se chama Maria Lúcia Fatorelli. Eu conheci essa mulher porque ela era do sindicato, não era? Do sindicato dos auditores fiscais da Receita Federal. Que é desse jeito, né? Tem categoria que é muito específica. Mas o povo que trabalha na Receita Federal, ela é, eu não sei se ela é ainda, mas ela era muitos anos daí. E por causa daí ela entrou no sindicato e foi assim que eu conheci ela, porque eles eram um sindicato que sempre estava na luta também, fazendo greve e tudo. E ela estudou e estuda duas coisas na vida inteira que eu conheço a mulher, que é a dívida pública, essa história que a gente tinha, né, de dívida externa, que depois virou interna, não sei o que lá, e a previdência, essa história da previdência. Por quê? Porque ela é economista e ela vai dizer que é uma mentira isso do déficit da Previdência. E aí vou tentar resumir um pouco das coisas que eu aprendi com ela e do que eu vou vendo também, que eu acho que pode fazer, talvez ajudar a gente nessa conversa. A primeira coisa é a seguinte, né? A gente fala assim, olha, tem muitas... o povo está envelhecendo, ou seja, as pessoas estão vivendo mais do que vivia antes, né? Eu não sei se vocês sabem, mas na época da escravidão no Brasil, chegou a expectativa de vida de uma pessoa negra escravizada era de 27 anos. Sabe? Era nesse grau de violência que faziam com a gente, o tanto de estafa e de trabalho forçado que as pessoas estavam submetidas, chegava a esse tipo de coisa. E nessa época não tinha previdência, né? Estou dizendo, para ninguém. Lógico, escravizado, as pessoas escravizadas não eram consideradas nem gente, mas digo, a gente não tinha esse sistema de seguridade social que depois se construiu, né? Com o Estado tal como ele veio depois. Mas já se produzia riqueza. Então já tinha gente acumulando aí, digamos assim, né? Depois a gente tem esse processo, né, de passar a ser república, de ter esse tipo de Estado, de avançar para alguns direitos trabalhistas. Acho que primeiro, na época talvez primeiro não, mas acho que é uma marca, né, nessa história de Getúlio Vargas, dos direitos trabalhistas, não sei o quê. E nessa época o Brasil, ele era um país muito mais jovem do que é hoje, né? E as pessoas estavam trabalhando, ou seja, as pessoas jovens estavam todas trabalhando e tinha muito pouca gente se aposentando. Então, aonde estava indo esse dinheiro, né? Da contribuição de tanta gente. Né? A gente passou muitos anos assim, com o Brasil sendo um país que tinha mais pessoas adultas jovens do que pessoas mais velhas. E se a gente imaginar o que foi o período da década de 60... Né, que teve muita migração para cá, muito trabalho em fábrica, né, que estavam se abrindo grandes fábricas, não sei o quê. No ABC onde eu morava, pra vocês terem ideia, tem uma fábrica lá de carro, né, que o ABC tinha muita fábrica de carro, que hoje tem 4 mil trabalhadores na fábrica, mas já chegou a ter 26 mil nos anos 70. A mesma fábrica, né, mas era outro jeito de produzir, mais lento, precisava de mais gente. Você imagina, esse tanto de gente, estava todo mundo trabalhando, todo mundo contribuindo para a Previdência, mas a quantidade de pessoas que estava precisando tirar da Previdência era pequena.
porque você tinha ainda pouca gente. E mesmo quando a aposentadoria era outras regras, a pessoa ainda assim tinha que trabalhar muitos anos para se aposentar, né? Com exceção de algumas categorias que se aposentavam mais rápido, a maioria tinha que trabalhar mais de 30 anos para se aposentar. Então aí a primeira coisa é essa, né? Que história é essa de que agora que tem mais pessoas envelhecendo, a gente não vai ter dinheiro e tem que tirar dos que estão trabalhando, né? Ou seja, que eles paguem mais ou coisa assim, né? Que história é essa quando a gente tem uma realidade de que no passado ficou todo mundo contribuindo e pouca gente estava acessando? Então como é que esse dinheiro foi manejado ao longo dessas décadas, né? Que ele não rendeu nada, que ele não serve para dar seguridade social agora. Por que que quando o bolo cresce, a gente come uma migalha? E quando o bolo encrua, eles querem tirar um pedaço da migalha nossa. Ou seja, quer dizer, a gente não ganha mais nunca, né? Nem quando a coisa melhora para eles, nem quando a coisa está feia, com crise ou com, né, envelhecimento da população, com recessão, o que seja. Então, eu acho que uma coisa tem isso. Uma segunda coisa que a Maria Lúcia Botorelli fala muito, é que ela vai dizer o seguinte, ela fala, olha, só a contribuição direta é uma das fontes de financiamento da Previdência, mas não é a única. E quando eles fazem essa conta, dizendo assim, olha, as pessoas vão envelhecer, vão parar de contribuir, vão precisar de dinheiro da Previdência e quem está trabalhando mais jovem vai ser pouca gente. Quando eles fazem essa conta, eles estão fazendo a conta só daquilo que quem está trabalhando de carteira assinada está contribuindo. Mas existem outras contribuições que também sustentam a Previdência, dinheiro que vem de outras partes para se relacionar com a Previdência. Dinheiro da saúde, por exemplo, que faz parte, né? Tem uma junção, às vezes, de recursos aí, porque tem gente que também se aposenta por outros motivos, né? Tem gente por motivos de doença, por exemplo, enfim, tem uma série de arranjos aí, validez. Então, quer dizer, na verdade, eles fazem a conta de um jeito que parece que falta dinheiro, mas eles não estão computando ali todos os ingressos que a Previdência tem. Então, essa é uma coisa que ela fala muito para dizer, porque ela diz com todas as letras assim, é mentira que falta dinheiro da Previdência. E a terceira coisa é a quantidade de sonegação e subsídio que os patrão, além de tudo, têm. Assim. Sonegação, acho que é isso. Vocês imaginam, vou falar agora, já que nós estamos na Copa do Mundo, serei obrigado de novo a fazer. Vocês imaginam, se o Neymar está sonegando imposto, vocês imaginam o que é que não está fazendo? Gente que tem, sei lá, milhares de funcionários. Né? Tem gente que... Imagina o que é. Vocês sabem que essas empresas tipo Amazon, que vende tudo na internet, mas esses caras têm gente, tem milhares de trabalhadores espalhados em galpões que estão distribuídos em lugares diferentes, né? Nem só do país, é do mundo já, que os malucos estão ricos de não saber onde enfiar dinheiro. Mas você imagina, né? Essa galera que tem essa quantidade de dinheiro sonega imposto, e não é pouco. Então é uma parte de dinheiro que deveria ser dinheiro público, né? Que se eu estou entregando para o Estado, esse dinheiro vai entrar no bolo do recurso que eu tenho para fazer as políticas sociais, e não entra, porque eles estão sonegando e vão continuar sonegando, porque